Olá, bom dia a todos. A paz do Senhor para todo o povo de Deus nesta manhã. Nesta manhã maravilhosa que o Senhor Deus nos concedeu, eu quero tomar para a nossa meditação aqui na palavra de Deus, dando continuidade aqui na leitura, no estudo do capítulo do Evangelho de Jesus segundo São João, no capítulo 6, a partir do versículo 22, quero meditar juntamente com vocês, irmãos e amigos ouvintes nesta manhã, que diz assim o título deste texto, Jesus, o pão da vida para os que creem. Por que diz aqui Jesus, o pão da vida para os que creem? Porque Jesus, ele sendo o verbo, no princípio era o verbo se fez carne, e habitou entre nós. O verbo, que Jesus é o verbo é a palavra, é esta palavra que nós pregamos hoje, Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra. E o Senhor Jesus, ele desenfeitou a sua glória junto com o Pai e desceu a esta terra, humanizou, se fez carne para nos trazer este evangelho, as boas novas de salvação. Por isso diz aqui Jesus, o pão da vida para os que creem. O pão da vida aqui é a palavra, o pão espiritual, para o nosso alimento espiritual. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o a outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porquanto a este o Pai, Deus o selou. Nós temos aqui esse texto maravilhoso da palavra de Deus, o segundo tópico aqui, deste capítulo 6. Aquela multidão ali, vendo que Jesus não estava ali, da outra banda do mar, ali perto onde comeram o pão, e saciaram. Aí eles entraram nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus, do outro lado do mar, da outra banda do mar. Chegando ali, encontraram Jesus. Rabi, quando chegasse aqui? Mas Jesus deu uma resposta, proferiu uma resposta para com aquela multidão, uma resposta ríspida. O Senhor Jesus foi bem enfático, quando ele deu aquela resposta, respondeu, para aqueles homens, aquela resposta ríspida. Na verdade vos digo, me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeram do pão e vos saciaste. Então a maioria daquela multidão seguia Jesus não somente pelos sinais que eles viam e que eles presenciavam, os sinais que Jesus realizava em meio à multidão, que Jesus curava os enfermos, ele expulsava os demônios, ele realizava milagres, ele ordenava os coxos que andassem e os coxos andavam. Ele ordenava os mudos que falassem e os mudos falavam. Ele ordenava os surdos que ouvissem e os surdos ouviam. Eles presenciavam aqueles sinais todos que Jesus realizava, para com o povo, para com a multidão, em meio à multidão. Mas ali a maioria daquela multidão seguia Jesus porque Jesus multiplicava o pão material e eles ali eram saciados, a fome material,
né, a fome física era saciada. Então, por isso que aquela multidão entraram nos barcos e foram atrás de Jesus, em busca de Jesus, e encontraram ele em Cafarnaum. E ali, quando o Senhor Jesus, eu percebi uma coisa que me chamou muita atenção, porque enquanto o Senhor Jesus, ele multiplicava o pão material e saciava a multidão, né, Jesus era rodeado pelas multidões. Mas aqui, no segundo tópico, quando o Senhor Jesus, ele reverteu aqui o quadro da aplicação dessa palavra, né, ele reverteu esse quadro aqui, ele mudou o cenário da pregação dessa palavra aqui, quando ele afirmava ser o Filho de Deus, e quando ele afirmava ser o pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus, né, e da vida ao mundo. Ele dizia que eu sou o pão vivo que desceu dos céus, o pão que dá vida ao mundo. E o Senhor Jesus disse aqui, né, algumas vezes o Senhor Jesus disse aqui, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dará verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O Senhor Jesus afirmava aqui, o pão de Deus, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O Senhor Jesus estava se referindo a Ele mesmo, a Ele próprio, seu pão, o pão dos céus, né? O pão de Deus que desceu dos céus. Somente esse pão dá vida ao mundo, mas vida espiritual. Aqui que o Senhor Jesus estava referindo aqui, né? Ele diz, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Essa comida aqui é a palavra, né? A palavra, Jesus simboliza a palavra, ele é o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Aqui o Senhor Jesus está referindo ele ser o pão da vida, ser ele o pão espiritual que nos sacia espiritualmente. Então aquela multidão, eles acompanhavam Jesus, a maioria daquela multidão estava interessada somente no pão material. Nós vemos aqui quando o Senhor Jesus reverteu esse quadro, afirmando ele ser o pão da vida, né, ser o Filho de Deus, nós vimos que o Senhor Jesus ele foi rejeitado por muitos discípulos. Aqui o Senhor Jesus diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Maravilha! Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, porque ele representa aqui o pão da vida, né, que é a palavra que nos alimenta espiritualmente, e também a água viva, né, a água viva aqui que sana a sede do faminto, né, a sede do sedento espiritual, e sana a fome do faminto espiritual, que o Senhor Jesus afirmava aqui, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então aqueles que vêm a Jesus, de maneira nenhuma o Senhor Jesus lançam fora, né, porque o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. Aquele que vem a Ele com seu coração aberto, né, para receber o Senhor Jesus em sua vida, em seu coração, como Salvador e Senhor, Ele não rejeita. Que eu disse aqui, o que vem a mim, né, todo que vem a mim, todo que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todos aqueles que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O Senhor Jesus dizendo aqui, todo aquele que nele crê, né, não provará a morte, mas tem a vida eterna em Cristo Jesus. Aqui os judeus, os próprios irmãos de Jesus, de pátrias, eles murmuravam contra Jesus, né? Murmuravam, pois, os judeus, porque disseram, eu sou o pão da vida. Então, murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão da vida. Então, os judeus, eles confrontavam com Jesus, eles disputavam com Jesus, quando o Senhor Jesus afirmava ser o Filho de Deus, e quando o Senhor Jesus afirmava ser ele o pão da vida, o pão que desceu dos céus, o pão de Deus que desceu dos céus e dá vida ao mundo. E dizia, não é este Jesus o filho de José,
cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Então, que os judeus, os próprios irmãos de pátria de Jesus e os próprios irmãos carnal de Jesus não criam em Jesus. Nós vemos aqui a incredulidade dos próprios irmãos de pátria de Jesus, os judeus, e os irmãos de Jesus também não criam nele, nos milagres que ele fazia. O Senhor Jesus disse: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito, um versículo que me chamou muita atenção nesse texto aqui, da palavra de Deus, é o versículo 45. Este versículo nos diz, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Que maravilha, o Senhor Jesus afirmando aqui nesse versículo 45, está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto o Pai. Aqui o Senhor Jesus falando dele próprio, né? Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. O Senhor Jesus afirmava ser o pão da vida. Várias vezes aqui nesse texto, o Senhor Jesus afirmando ser ele o Filho de Deus e ser ele, né, o pão da vida. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Mas o Senhor Jesus está referindo aqui a carne. A sua carne aqui representa o pão da Santa Ceia, e o vinho, o cálice, que é o vinho da Santa Ceia, que a Igreja do Senhor, né, ela se alimenta desse pão e desse cálice, né, que é celebrado na Santa Ceia do Senhor. Então aqui o Senhor Jesus está referindo este pão da Santa Ceia e o vinho, né, da Santa Ceia, que a Igreja do Senhor participa, né, celebra na Santa Ceia do Senhor. É essa carne que está dizendo, ele ser essa carne, né? Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Aqui é o pão da Santa Ceia e o cálice, o vinho que servimos na Santa, que a Igreja, né, participa na Santa Ceia do Senhor em comemoração, né, a morte vicária do Senhor Jesus e a sua ressurreição. Que Deus abençoe, né? Eu convido vocês a continuar meditando nesse capítulo 6 do livro de São João, que é muito maravilhoso, né? Vocês vão tirar bom proveito meditando nesse capítulo, na casa de vocês. Vocês podem conferir ali e continuar estudando, né, meditando nesse capítulo do livro de São João, capítulo 6. Eu agradeço a atenção de todos vocês, e vocês vai deixando o seu joinha aí, compartilhando conosco, né, no canal. Que Deus abençoe as suas vidas grandemente. E eu agradeço a todos vocês que têm se inscrito no canal, mas continue dando seu joinha e se inscrevendo no canal. O Senhor Jesus vai abençoar grandemente a vida de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Amém.